Oba! Seja muito bem-vindo a mais uma live especial falando sobre o assunto de interesse de muita gente, falar sobre mentalidade, sobre autodesenvolvimento, sobre autoconhecimento, sobre hipnose. E nessa noite de hoje eu tenho uma enorme satisfação, uma alegria grande de convidar uma pessoa mais que especial, uma das pessoas que mais me influenciou a gostar de toda a tecnologia chamada hipnose. Eticamente falando, um cara corretíssimo, profissionalmente falando, altamente competente, tecnicamente avaliando, alguém que tem conhecimento suficiente para levar uma experiência e atender diversos casos clinicamente no consultório ou em sala de aula. Esse meu professor chama-se Marco Narciso. E aí, se você tem curiosidade, se você tem alguma crença, mito, limite, algo acerca da hipnose, será uma grande oportunidade de você, de uma vez por toda, entender de forma direta, objetiva e clara o quanto que a hipnose pode te impactar sobre a sua vida. Não é isso, Marcão? Vou convidar ele aqui para entrar comigo. Eu já fiz uma apresentação dele e já convidei o Marcão. Deixa eu convidar o Marco Narciso. Cadê você, Marcão? Olha ele chegando, meu querido professor amado. Que alegria. Olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a você, viu? Olha, Eticamente correto, tecnicamente competente, profissionalmente excepcional. É uma alegria muito grande poder ser influenciado por você, viu? é um prazer muito grande ter pessoas como você, que se permitem, crescem e continuam evoluindo. E é gostoso ainda falar assim, eu fiz parte desse crescimento, meu Deus do céu, isso é uma Oh, rapaz. coisa para poucos. Que coisa boa. Quero agradecer quem está chegando, iniciando mais uma live, a nossa contribuição, a nossa participação social em levar essa oportunidade de você conhecer essa tecnologia. E hoje, mais do que nunca, a hipnose está em evidência, né, Marcos? As pesquisas do Google, há muito tempo, elas demonstram um altíssimo clique com a palavra hipnose, agora com mais algumas personalidades aí levando ao público um pouquinho da curiosidade sobre a hipnose, e eu venho percebendo que essa demanda aumenta cada vez mais. Seja bem-vindo mais uma vez. Essa live está sendo gravada e depois eu vou disponibilizar no meu YouTube, também vou passar para Marcão. E você fica à vontade para mandar suas perguntas, convidar alguém do seu conhecimento que precisa escutar sobre essa nossa live. Marcos, o que me faz estar aqui, estou chegando agora, viajei de 3h30 da manhã, trabalhei o dia todo hiper focado em várias reuniões, ainda não tomei banho depois de chegar, porque... Queima, bonita só, não passa mais nada não. Mas eu pentei o cabelo, viu? O que acontece? Eu observo que eu, particularmente, estou cercado de pessoas que precisam de oportunidade do autodesenvolvimento, uma experiência com hipnose. Eu venho cada vez mais percebendo um número cada vez maior de pessoas depressivas, pessoas com várias limitações emocionais, pessoas que sofrem durante um bom tempo, e isso me traz maior senso de responsabilidade e maior vontade e aptidão de aprofundar cada vez mais nessa causa, cada vez mais nesse quesito, porque quem trabalha com desenvolvimento humano olha para o outro e vê todas as possibilidades possíveis e imagináveis da pessoa ter uma vida ainda muito melhor. Alguns pararam em algum ponto, como âncora, outros pararam nos medicamentos e a mudança não acontece por falta de bloqueio, falta de interesse ou de falta de conhecimento de uma tecnologia como essa, que você é mestre PhD no assunto. E mais do que nunca, falar sobre a hipnose ericksoniana. Eu gosto de começar a live conceituando o que é hipnose para Marco Narciso e o que é hipnose ericksoniana. Vamos lá, primeiro, só vou concordar com tudo que você falou aí. Infelizmente, a Organização Mundial da Saúde falou que uma
a cada 2 pessoas ou tem ou terão problemas desses mais conhecidos psicologicamente falando. Então isso é muito triste mesmo, Davidson, e é importante esse trabalho que você está fazendo e muitas pessoas estão fazendo de difundir, de transformar através do conhecimento, de divulgar as informações para que as pessoas entendam essa ferramenta maravilhosa. Então, já respondendo a sua pergunta, o que é a hipnose para mim era uma ferramenta. Era uma ferramenta que pode ser moldada, utilizada em qualquer outra área, em qualquer linha terapêutica. Então, se a gente imaginar um psicólogo que ele é cognitivo comportamental, ele pode utilizar a hipnose? Sim, ele pode. Uma pessoa que faz gestalt terapia também pode. Além de que Fritz Perls, né, uma das bases da programação neurolinguística foi ele, e ele é o pai dessa gestalt. Então a gente começa a ver que tanta gente, mas tanta gente, às vezes acaba relutando bastante com o uso da hipnose por falta de conhecimento. Ela é apenas uma ferramenta. É como se você preparasse um ambiente para que aquela pessoa pudesse entrar dentro desse ambiente você venha tratar. A pessoa com quem eu falo agora aqui acima, a minha imagem, a sua está aqui acima, né? O Davidson, ele tinha uma relutância logo no começo do curso. Ah, bom, eu sou coach, acho que eu não vou usar hipnose, não sei. Depois que ele descobriu que ele podia fazer coaching com uma pessoa em transe, ele falou, caramba, que loucura! Isso tudo pode potencializar resultados e fazer com que tudo seja melhor. Então, na verdade, coaching, programação neurolinguística, todas as linhas, inclusive a psicanálise, que existe uma certa rinchazinha com a hipnose, pode ser feita a psicanálise também, utilizando a mesma frequência, a mesma estratégia, dentro de um processo, só que com a pessoa num relaxamento, dentro de um transe? Pode. Isso vai fazer com que ela se desenvolva ainda mais. Então, para mim, o que é hipnose? É uma ferramenta, ou então um ambiente onde todo um processo de tratamento pode acontecer. Colocar uma pessoa... E esse ambiente pode ser, inclusive, ambiente interno, você com você mesmo, né? Que eu acho que um dos maiores beneficiados é a pessoa que conhece, se aprofunda, estuda metodologia na sua vida, na aplicação diária. Eu estou vendo aqui alguns amigos que passaram aqui que são consultores, vendedores, pessoas de mercado, empresários. E, particularmente, Marcos, eu gosto de trazer esse registro, uma das características dos grandes empreendedores é desenvolver o estado de presença, né, para tomar discernimento nas horas das decisões, é a hora que separa os homens dos meninos, é a hora que toma as melhores decisões, é a hora que tem uma atitude proativa, é na hora que o jogo aparece a verdade. Então, o estado de presença, por si só, já é algo que não tem preço, é imensurável. E eu, hoje, me considero uma pessoa muito mais presente em todos os sentidos, viu? Muito mais capacidade de ouvir, capacidade de entender, capacidade de discernir, capacidade de silenciar. Quando eu me silencio, eu tenho um maior nível de assertividade, né? Então, eu era muito mais falante e menos escutante, se assim posso dizer. Por isso que eu sou fã disso, porque eu venho descobrindo cada ponto cego que eu passo a enxergar e com consciência eu vou lá e melhoro um pouquinho de cada vez e esse pouquinho vai juntando uma nova forma de escolha, de opção de vida, talvez. Quero abraçar aqui Isabelle, nossa querida aluna em Recife. Olha aí, professor Marcos formou Davidson e Davidson já tem alunas diversas aí, você vê que isso é delicioso, né? Então, Isabelle, considere Marcos o seu professor de hipnose, viu? Aí, Marcão. Olha, Cláudio Crisóstomo também é aluno. Olha só, quero abraçar Franklin Filgueira, Neide Estevão, Lilian Cerqueira, Carvalho, Vinícius, Lidy Carla, Carla Coaching, não é coach não. Um abraço para você, viu, Carlinha? Daie, uma querida que eu conheci esses dias aqui pelas redes sociais, Souza Patrícia Cardoso. Então, tá aqui meu amigo, é o homem do Espaço Verde, Rodrigão. Isabelinha também entrou na Action, nessa nova versão da hipnose, ela é enfermeira, viu? Dai, que legal, olha só, Marcão. Caramba! Muito importante.
Olha só E quantos aí... netinhos, hein, Davidson? Quantos netinhos? Hã? Quantos netinhos? Pois é, Marcão, olha aí, ó, para mim é um prazer acompanhá-los, ó, que legal, uma delícia isso. Hipnose ericksoniana é outra coisa que é apaixonante, é algo surreal, pela forma tão simples e sublime de respeito absurdo ao próximo. Nossa, eu acho tudo isso muito divino, sabe? Parece que eu sinto algo surreal. De tão simples e delicioso que é. É algo incrível, Marcão. Como é que a gente consegue transmitir esse sentimento através de palavras? A hipnose ericksoniana, hein? Vamos lá. Hipnose ericksoniana. Em palavras é difícil, né? Porém, deveria ser simples, deveria ser fácil, porque a hipnose ericksoniana utiliza palavras. Ela é, talvez, a maestria do uso das palavras. Como utilizar as palavras para criar um caminho para que a mente da pessoa desenvolva uma trilha neuronal para alcançar um resultado. Falando assim, parece difícil pra caramba, né? Mas quando a gente conta uma história ou uma metáfora para alguém, a ideia implícita de uma mensagem que está naquele texto, ou então uma história, olha que gostoso, que bonito, que legal, e a pessoa ouve aquilo e ela processa aquilo, essa é a magia da hipnose ericksoniana. Eu acho que a palavra que poderia caber aqui é magia, né? Porque ela parece mágica. Não é... Você olha a construção de um raciocínio, como é feita a semeadura. A gente muitas vezes não entende como que é feita, como uma semente cai na terra, ela vai eclodir dentro da terra, ela vai romper o solo, vai sair e você vê aquela plantinha e fala, caramba, que coisa maravilhosa, eu estou vendo uma planta. Mas todo o processo interno a gente às vezes não consegue entender. A hipnose ericksoniana nada mais é do que essa capacidade de semear pequenas palavras no decorrer de um texto que no final de toda essa conversa vai fazer um efeito inconsciente para uma pessoa. Lindo demais, né? Maravilhoso. Eu sou apaixonado Maravilhoso. por hipnose ericksoniana. Eu tenho percebido elementos da hipnose ericksoniana com meus filhos, viu? São PhDs em metáforas. Eu fico assim, caracoles, onde é que saiu isso? As crianças, eu acho que é ingenuidade, né? A pureza que facilita essa comunicação metafórica, talvez. Sim, sim. Esse é o Helder, lá de... Helder, deve ser seu aluno, viu? Tudo bom? Olha aí, vai fazer... Marcão, fera demais, viu? Que bom. Bom, gente... Marcão? Oi, fala. Não, e a hipnose ericksoniana, ela aplicabilidade em tudo e qualquer coisa. Sim, sim. A gente tem visto bastante aplicação dela no copywriting, que o pessoal tem feito na internet, nas vendas por internet. Então, tem bastante de linguagem ali. Olha só que bacana. É verdade. Isabelinha, pergunta aqui, Isabelinha 24, né? Crianças... Lá de Recife. São feras. E eu não tenho dúvida que os filhos desse rapaz são monstros. Deve ser. Imagina só, a Isabela, a minha Isabela aqui em casa, minha filha mais nova, faz cada coisa também que eu não acredito. Não acredito. Usam as palavras de uma forma maravilhosa já, né, Davidson? Demais, demais, demais. E Maria Flor, minha de 6 anos, por que você se sente amada por papai e se sente? Por que papai ama você? Não, porque eu sou eu mesma. Eu sou eu mesma. Que forte, né? Simples assim, só ser ela, né? Que forte, que forte. Olha, a beleza da hipnose ericksoniana está exatamente nesse processo, Davidson, de ser natural e de poder ser... Eu digo que as mulheres têm essa habilidade também, de uma forma muito natural ali delas, de usar as palavras, de alcançar o coração das feras que as rodeiam, através de simplesmente pequenos toques ou pequenas palavras que são semeadas no coração das pessoas, né? E tudo isso graças a Milton Erickson, né? O criador desse processo todo. Mas eu estava falando alguma coisa, eu já nem lembro o que eu estava falando mais, Edson. Você falou dos filhos, eu já viajei na minha filha também. Você fez um loop agora, mas é isso mesmo, é isso mesmo.
Um amigo meu está fazendo um curso agora em Buenos Aires sobre hipnose degenerativa. Esqueci o nome agora do instrutor. Também foi um pupilo de Milton Erickson. E ele chegou a modelar Milton Erickson um nível absurdo. E aí é uma vertente também da hipnose ericksoniana, a hipnose degenerativa. E o que eu quero chegar ao ponto de dizer o seguinte: uma das coisas que ficou muito forte com a experiência que eu tive com você é o entendimento da mentalidade do profissional, muito mais do que da técnica. Porque a técnica ela é muito simples e pelo fato de ser tão simples, ela acaba se tornando algo subjetivo, talvez. Sendo que tem um objetivo, tem uma meta, tem um processo. E essa mentalidade ela é aplicada em qualquer coisa. Ela é muito livre, responsável, respeitável. E aí eu queria trazer contigo um exemplo prático de um atendimento com a hipnose ericksoniana. E podemos trazer um exemplo prático de um atendimento de uma pessoa que talvez sofra de uma depressão média ou leve, não uma depressão profunda e grave. Como é que se caracteriza, como é que se trabalha, como é que se dilui, se apresenta essa experiência de hipnose ericksoniana para uma pessoa que passa por um estado de depressão? Uma coisa que, só para a gente fechar aqui, a nossa mente, quando ela abre uma janela ou uma gestalt, como você quiser chamar, ela fica com aquela informação aberta, enquanto ela não fecha, ela fica latente. A pergunta que você tinha me feito, que eu acabei entrando no que a Isabela falou aí, no vídeo, foi se a hipnose pode ser aplicada em todas as áreas, em que áreas que ela pode ser aplicada, e eu acabei dando o exemplo do copywriting e acabei parando. Então, foi exato. Médicos, engenheiros, advogados, que são maestros também no uso das palavras, a hipnose ericksoniana é a habilidade de utilizar as palavras de uma forma coerente para enviar uma mensagem, seja ela explícita ou implícita. Com essa informação que eu acabei de dizer, então, fechando aquela pergunta, eu consigo te responder essa melhor. Parece realmente que é uma situação que é difícil de controlar, mas existem técnicas, existem também estruturas, existe um aprimoramento, existe um mergulho que é feito em cima das técnicas que são apresentadas, e em cima dessas técnicas e desse mergulho que acontece, a pessoa vai criando estratégias de atendimento. A hipnose ericksoniana não deixa absolutamente nada a desejar para nenhum tipo de situação que aconteça num outro tipo de hipnose, por exemplo, como a de palco, que a gente vê as pessoas tendo algumas características e alucinações ou qualquer outra coisa que possa ser visto num espetáculo, ou então na rua, ou então na televisão. A hipnose ericksoniana ela consegue fazer isso muito bem. Quando a gente pensa, por exemplo, vamos pegar aqui um caso de depressão, tem depressão leve, ou então uma depressão grave, né, como você falou, uma depressão maior, todas elas podem ser tratadas com a hipnose ericksoniana. Aliás, essa semana, inclusive, Davidson, saiu um psiquiatra, se eu não me engano, professor da Unicamp, ou da USP, não sei, não me recordo agora, que estava falando sobre o uso de psicofármacos, né, a utilização de medicamentos para o tratamento de depressão e de ansiedade, que isso não funciona, e ele estava questionando e falando, poxa, isso não é só isso que vai funcionar, e estava dizendo que não era simplesmente uma descompensação química no cérebro de alguém, da serotonina, dopamina, noradrenalina. Ele falou assim, não é só isso, não pode ser só isso. E eu concordo com ele que não é só isso. E da mesma forma também acredito que o tratamento não pode ser só medicamentoso. O tratamento tem que ser também acompanhado de terapia, para que a pessoa consiga resolver o que gera aquela situação. Ela busca a solução da raiz dos problemas e não simplesmente mascarar as situações que estão vivendo e que geram depressão, ansiedade e tantas outras psicopatologias que a gente vê por aí. Imagine uma casa com a goteira, onde você precisa pintar a casa, comprar uma tinta, mas você não tira a goteira. Quando chove de novo, vai molhar tudo mais uma vez. Se não tirar a goteira, acabou. Vai pintar 10, 20 vezes e vai voltar a molhar, fofar a parede. E imagine que o problema seja essa goteira. Sim. E a aparência dela são as paredes mofadas. E o remédio é a argamassa e a tinta. Uma coisa que é bacana para a gente pensar assim, se eu fiz um corte e ele é um pouquinho mais profundo do que deveria ser, eu tenho que levar um ponto. Se eu não levar um ponto, esse corte não fecha.
e logo vai inflamar. Então, o processo é, a pessoa tem algo que precisa de um tratamento um pouco mais profundo e ela vai e coloca um band-aid somente em cima desse corte. O que vai acontecer quando ela tirar o band-aid, agora ela tem um corte mais uma inflamação. Se ela colocar só o band-aid, ela vai ter agora um corte, uma inflamação e começou a necrosar. Aí não funcionou, ela tirou, agora está ficando cada vez pior. É mais ou menos o que acontece. Uma psicopatologia que começa com um medicamento, aquele medicamento já começa a pedir outro depois, e cada vez mais forte. Então, o que eu aconselho não tome medicação. Tome de acordo com aquilo que o psiquiatra orientar. Mas não faça somente isso. Trate as goteiras da vida e trate essas questões todas. Então, algumas questões de depressão, principalmente as que são mais leves, moderadas, elas não vão precisar de uma medicação normalmente. Então, de forma terapêutica, você consegue trabalhar isso de uma forma melhor. Mas também não fique relutante a isso. Caso isso seja uma depressão maior, uma situação mais profunda, então, sim, faça o acompanhamento, busque ajuda e você vai conseguir sair disso de uma forma melhor. Como que é o uso da hipnose ericksoniana dentro de um tratamento como, por exemplo, uma depressão? A escuta é algo extremamente importante, porque quem vai dar as sementes que serão plantadas, semeadas naquele momento, é a própria pessoa. A hipnose ericksoniana, ela é muito gentil. Ela é muito gentil em todo o processo. Então, ela é muito customizada. Ela é muito feita sob medida para cada pessoa. Um bom profissional da área de hipnose ericksoniana, ele não vem com algo pronto, um protocolo pronto. Ele lê o protocolo, pera um pouquinho só, Davidson, você disse isso, então, assim, assado, não, desculpa, cara, isso não serve para mim. Tive histórias que eu fiz, até que compartilhei no curso com vocês, histórias lindas que eu falei, nossa, essa história era um caso de depressão aquele que é compartilhado. A pessoa estava com depressão, entrando com um pezinho no alcoolismo, entrando num processo de ideações já suicidas, começando a apontar, mas ainda estava tudo muito leve. Era um caso em que essa história foi desenvolvida para uma pessoa. Eu falei, beleza, então sempre que eu tiver uma pessoa num caso de depressão, eu vou apresentar essa história, e apresentando essa história, vou lá, acabou o assunto, problema resolvido, a pessoa vai ficar boa, assim como a cliente que recebeu a história ficou. Não funciona desse jeito. Todo mundo... Tem que haver uma conexão, né? Oi? Haver uma conexão para haver uma motivação, um rapport, um contexto dentro da realidade de cada um, né? As palavras que foram usadas, Davidson, o rapport a gente consegue fazer, gerar o ambiente a gente consegue, mas as palavras que fazem sentido para você são palavras diferentes que fazem sentido para mim. E aí aquilo tem um significado muito mais profundo. Então, para algumas pessoas, se você usar uma palavra, por exemplo, chiminudo. Você já ouviu falar essa palavra, chiminudo? Eu também nunca tinha ouvido. Eu não sei se essa palavra é verdadeira, ou se é só de Campo Grande, ou é só da família da minha esposa. Mas chiminudo é alguém metido, intrometido, que vai e se mete nas coisas. Até é bom que as pessoas estão assistindo aqui. Se você sabe o que é chiminudo, posta aí também. Eu sei o que é chiminudo. Coloca aí. Bacana. Para mim não faz sentido nenhum essa palavra. Então, se você usar a palavra chiminudo para mim, agora, se eu usar para ela, aquilo vai fazer, vai acender uma luz. Tem uma demanda agora, ultimamente, de pessoas que estão vivendo um luto, né? Um luto que não acaba mais. E você trouxe uma metáfora uma vez do soldado e a mochila, que nossa, se você puder ajudar alguém, ou alguém depois poder transmitir para alguém que está passando por luto esse vídeo, essa simples metáfora, ela tem uma capacidade, um poder de mudar uma percepção sobre essa realidade, né? E olha que eu não estou passando por luto e aquela metáfora profundamente me marcou. O processo de luto é algo que algumas pessoas param. Eu estou com uma pessoa que a familiar veio me procurar, que perdeu o filho, e ela vai para o cemitério todos os dias. Ela não aceitou ainda, já faz uns 3 meses, e ela chora, e ela parou. O filho perdeu o filho, é uma dor muito, muito profunda, né?
o filho enterrar os pais é uma realidade. Agora, os pais enterrar o filho é algo bem, bem diferente, né? E aí o familiar veio me procurar e estou esperando ainda ter essa preparação até ela estar disponível para aceitar um acompanhamento através da hipnose. Isso é importante, Davidson, entender a questão do momento, né? Ela estar preparada, receptiva. Levar contra a vontade não é legal. O luto ele tem que ser vivido, sim, tem que ser chorado, tem que passar pelas fases. É o melhor a se fazer, mas quando ele perdura demais, realmente não é uma coisa muito boa. Em março agora, desse ano, vai fazer 1 ano que meu pai faleceu. Então, eu fui me autotratando, né, com a hipnose, fui fazendo auto-hipnose, fui desenvolvendo. Eu falei, tô super bem, tô ótimo, tô maravilhoso, tá bem pra caramba. E eu fui fazer uma apresentação de um trabalho sobre Alzheimer. E nesse trabalho de Alzheimer eu utilizei partes de um filme, né? Eu indico para todos vocês que estão assistindo, assistam esse filme maravilhoso, Para Sempre Alice. É um filme fantástico. Chorei, Davidson, mas eu chorei. E chegou um momento que a lágrima saía do olho sem que eu tivesse nem sequer pensando em alguma coisa. Eu chorava. Aí eu parei, já entendi por que estou chorando. Porque veio tudo aquilo que a gente tinha vivido com meu pai, né? O que eu fiz? Pausei o filme, chorei aquele momento, vivi aquilo intensamente, experienciei de fato. Isso é uma das coisas que tem adoecido as pessoas, Davidson, que é viver experiências pobres, experiências de má qualidade. Nós precisamos viver experiências, sejam elas boas ou ruins, de forma plena, de forma intensa, de forma rica. Quando você vive aquilo, você viveu uma vez só. Agora, quando você simplesmente quer passar rápido por aquilo, não fala, não quero olhar, não quero... Uma hora aquilo vai bater. Então, já tinha vivido o meu momento, lá no momento da morte do meu pai, em março. Depois, conseguimos alcançar o equilíbrio. Aí, às vezes, fala com a mãe não está legal. Ai, filho, eu estou fraca. Eu falei, não, mãe, você não está fraca, você está em luto. Esse é o primeiro ano, o primeiro tudo longe do meu pai. Primeiro aniversário, primeiro Natal, primeiro Ano Novo, primeiras férias, primeiro tudo. Então, esse ciclo de 1 ano do luto, ele é muito difícil realmente, porque é o primeiro de tudo, né? É o primeiro de tudo que a pessoa está vivendo sem a pessoa. E no caso da minha mãe, foram só 59 anos juntos, né? Coisa pouca. E aí a gente, nessa conversa, falou assim, mãe, se quiser chorar, chora. Quiser sofrer, é lícito. Beleza? Aí já começamos. Quando ela começa a chorar, sofre ali, beleza, eu já lembro logo na sequência de coisas boas que meu pai também fez. Porque meu pai não é somente a ausência. A ausência do meu pai é física, é notória, né? Agora, quando eu penso no meu pai, ele era muito mais do que isso. Meu pai está presente aqui agora. Como? Em mim? Olha o tamanho do meu nariz. Isso aqui é do meu pai. Honestidade, meu caráter, a forma com que eu lido com as coisas. Então, são várias características, o jeito de falar, muitas coisas que eu tenho são do meu pai. Então, elas estão vivas, ensinamentos, aprendizados, histórias, estão vivas, estão todas aqui dentro. Então, meu pai não morreu. Ele continua vivo através das suas experiências, através daquilo que eu vivi com ele. Então, a primeira coisa, gente, o luto é uma coisa muito ruim, realmente. Mas pior do que o luto é você estar do lado de alguém como se essa pessoa estivesse morta. Então, existem casamentos, tem mulheres viúvas de marido vivo. Tem maridos viúvos de esposas vivas. Filhos que não... órfãos de pais vivos. E aí que é o ruim. Aí a tristeza que acaba acontecendo as pessoas não aproveitaram, não receberam, não viveram as experiências. Aí vem remorso. E remorso, junto com o luto, aí, devastador. Devastador. Porque a pessoa fica com culpa, remorso, poxa, eu poderia ter feito. E a gente precisa... Tem uma querida amiga nossa aqui que é PhD no assunto, é a Beca. Tá aqui, ó. Um beijo para ela, viu? Essa menina é um fenômeno, viu? Ela é especial. É uma guerreira, é diferente, viu, Bequinha? E uma coisa legal, Davidson, da Rebeca, que ela utiliza a força
ela utiliza o amor, o sentimento. Ela cresce com a dor, com tudo, ela cresce, ela ressignifica de uma maneira que deixa ela maior. Ela giganta com isso, né? Canaliza para aquilo que faz sentido, porque é a vida que segue. Exato. É exatamente isso que eu estou dizendo. O luto é o lado ruim da perda, sim, mas essas pessoas também estão vivas através de tudo aquilo que está à nossa volta. Olha lá, estou impressionada com o tema da live. Cheguei. Ela é generosa, não vale não. Ela é nossa amiga, não vale não, viu? Mas obrigado, Bequinha. Ó, filme anotado, o Diogo Alves, a Melry, o Lima, Luzia, Maria, Ana Poderosa, minha amiga está em Brasília. Um abraço para ti, Aninha, Dani, Edinaldo. Mas eu estou esperando a metáfora do soldado ainda, viu? A gente pode encerrar com a história dele, né? Gostei do gatilho da expectativa. Os últimos 3 minutos. A história para a pessoa levar no coração dela, guardar, e vai ser muito importante. Davidson, uma coisa que eu vou falar, inclusive eu estava falando com uma jovem agora, para a gente finalizar com ela, já entrei aqui na live contigo. Ela está vivendo um momento de luto do término de um relacionamento. Existe o luto dos filhos idealizados. Eu idealizei um filho que vai falar 5 idiomas, que vai ser embaixador e que vai ser não sei o que lá tal. Aí o filho fala assim, não quero nada disso não, eu quero ser professor de matemática. Aí você fala, não, mas não foi para isso que eu te criei. Mas aí vem o momento do luto, não foi para isso que eu te criei, que eu te idealizei, que eu sonhei. Ok, fazer o quê? Então esse momento é o momento de permitir que o luto aconteça e a pessoa viva aquela experiência. Agora, como é feito isso com a hipnose, né, ericksoniana? É essa questão de você utilizar as palavras que a pessoa te dá. No caso daquela história que eu falei para você que estava montando, a depressão maior, que aquela pessoa estava passando, média, vamos colocar de média para maior ali, essa pessoa utilizou as palavras que ela estava dizendo, passo a passo, dentro da história que fazia sentido para ela, com pequenas semeaduras de mudança do mindset, a mudança do pensamento, da estrutura. Para que a pessoa que às vezes está olhando somente o lado ruim das coisas, como nós estávamos falando de luto, acho que não tem coisa pior para se falar. Marcão, eu vou pedir uma reticência e eu vou expor. Eu assumo isso abertamente, não tem problema nenhum. Eu tenho uma estratégia mental para me ajudar sobre essa. Às vezes eu vejo algumas pessoas dependentes de outras pessoas, sejam afetiva, seja amorosa, ou pai ou mãe, que a vida delas depende da vida alheia. E uma das estratégias que eu aprendi para sobressair muito bem isso, como eu sou cristão, é o meu amor. O melhor amor que eu tenho é o amor que eu tenho por você em Deus. Então é o meu melhor amor. E aí, como esse amor já me preenche, eu já me sinto muito amado, eu não dependo do amor do outro, e eu amo meu filho através do amor a Deus. Isso me dá uma dinâmica, de uma liberdade, de assim... As minhas falhas, elas são supridas através de um amor maior. Então, é uma estratégia mental que me deixa numa situação muito confortável, quando eu aprendi a buscar e a querer essa dinâmica. No meu caso, é uma estratégia, é algo que me dá uma liberdade, me dá uma paz. Então, eu acredito muito nesse amor. Então, até então... Eu vejo as pessoas dependentes demais dos outros, dependente do retorno, do feedback, no casamento, com os filhos, mães que o filho, tudo, se acontecer um arranhão, acabou com a vida dela. E aí, quando a nossa vida é uma caixinha de surpresa, né? Nós não temos controle, temos o controle daquilo que nos compete, mas muitas outras coisas são alheias à nossa vontade. Ninguém quer uma coisa que não seja boa, mas a vida ela traz surpresas não tão gratas às vezes. Então, para quem acredita... Quer dizer que não vai sofrer a pessoa, ela vai sofrer,
mas ela consegue sair da situação mais rápido quando ela tem a compreensão desse E aí, amor. aí você consegue até educar, né? Porque eu quero amor de filho para pai, eu não dependo do seu amor. Eu não quero o seu amor, eu quero o seu respeito. É diferente, né? Eu preciso do seu respeito, eu não preciso do seu amor. E aí você consegue ser amoroso, mas você consegue colocar em situações da maneira que o filho precisa receber essas situações. Porque aqui, porque faça isso daqui, por que eu tenho que fazer? Porque eu sou seu pai e eu quero que você faça. Não preciso justificar, porque as crianças, elas querem justificativa, elas argumentam muito, né? E aí não, você vai porque eu sou seu pai e é nesse momento e precisa ter essa autoridade. Não é uma obrigação, é uma autoridade de pai. Os pais estão perdendo essa autoridade porque não tem condição emocional de dar um subsídio para formar um bom caráter, uma educação, entende? Onde eu quero chegar? Bom, o que acontece E aí a gente faz filhos frágeis com a vida, com um mundo duro, e pessoas que vão servir de marionetes, né? No emprego, nos desafios, nas metas, nos objetivos, estão até na faculdade, mas são vulneráveis a tudo. Não suporta a temperatura nem pressão da vida. Isso acontece exatamente pelo que você estava falando. A pessoa se torna refém, porque eu tenho medo de perder o amor do meu filho, então eu faço tudo o que ele quer. Porque se eu falar repreendê-lo, eu vou perder o amor dele. Então, a gente podia fazer, inclusive, um bom tema para a live para a gente poder conversar sobre... Adoro esse tema. Nossa, um dia, minha pauta vai ser família. Só família. Chego lá. É maravilha. Vamos pensar nisso, sim. Só família é uma conversa, que é tudo isso que a gente está discutindo. É só família. Não, Marco, você não trabalha não, é? Só dá aula, só é professor? Você não trabalha não, só é professor, é? Fora professor, tem que atender na clínica pra caramba, senão só discurso fica muito vazio, né? Mas vamos continuando lá. Eu te atrapalhei um raciocínio para expor uma forma de pensar minha, simplesmente para talvez dar um subsídio a mais. É super válido isso, porque a gente pode aproveitar exatamente esse contexto para compreender essa questão de pessoas que viveram uma vida sem dizer o que deveriam dizer, ou amar como deveriam amar, ser corrigidos ou corrigir. Isso é perfeito, porque quando gera o luto, que a gente estava falando, seja ele de pessoas vivas ou de pessoas mortas, a pessoa fica naquela prisão e naquele ciclo interminável. A parte do luto, o luto de uma pessoa viva, como nós estávamos falando, de crianças que são órfãs de pais vivos, não é pais... Gente, grave bem isso. O órfão de pai vivo não quer dizer que o pai trabalha tanto que o filho nunca o vê. Não é isso, não. Porque tem muito pai que trabalha pra caramba e quando vê o filho, continua morto. Fica no celular, fica resolvendo coisas do trabalho, nunca olha nos olhos do filho, não conversa, não pergunta o que você perguntou, você se sente amada ou não se sente, como é, né? Então, essa sensação de luto, gente, se você tem alguém ali, percebe que você está sofrendo por alguém que está perto de você, corrija isso o mais rápido possível, viva intensamente cada momento, traga para o presente, viva o agora. Voltamos de novo para a auto-hipnose, que faz as pessoas viverem o agora, né? Uma vez eu escutei um pai dizer, não, mas meu menino aprende isso na televisão. E quem mandou você terceirizar a educação do seu filho para a TV? Olha, a Maria acabou de colocar aí, o amor está muito distorcido hoje em dia. O verdadeiro amor não se barganha. Perfeito. O verdadeiro amor não gratuito. É verdade, né? E aí o que acontece é que, por exemplo, usando a ericksoniana novamente... Que você desculpa aqui, viu, Marcão? Desculpa. O amor, talvez, ele deva sair do campo do sentimento e entrar no campo da decisão. Amar é um ato de decidir. E as pessoas que não têm o emocional preparado, que não estão abertas, talvez, para uma hipnose, se conhecer, elas têm, inclusive, dificuldade de decidir. Sim. Dificuldade de decidir. Então, acabar com o campo, sentimento. Talvez uma paixão seja um sentimento, mas o amor é uma decisão. Eu decido amar, independente da situação. E aí se perdeu muito esse caminho de decidir, né? Porque se eu não me conheço, eu sou influenciado, eu estou vulnerável a
a tendências, a modismo, a qualquer coisa que vai alterar minha rotina, minha vida, meus valores até, vai macular a minha essência, de uma certa forma. O Helder postou agora há pouco, até subiu já a mensagem dele, que ele estava falando daquela ferramenta de cortar os fios, né? Que a gente aprende no curso. Ah, legal, fio de ouro, muito bom, viu? Nossa, brilhante, viu? 3 amores, né? Amor, ágape, filéu e eros. Então, nessa concepção do amor ágape, que é o amor perfeito, né? Uma definição ótima desse amor perfeito, já que você falou de religião, seria o que Paulo está falando em Coríntios, né? Que até o Renato Russo fez uma música maravilhosa, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Então ele fala, agora vou falar de um caminho que de sobremodo é excelente. Então eu acho muito legal isso, a percepção de que amor é um caminho, não um sentimento. Então a gente escolhe andar, a gente caminha, é passo a passo, um atrás do outro, que vai gerar esse amor maravilhoso, idealizado, construído, que você vai queimar o seu próprio corpo em detrimento de outras pessoas. É você rasgar o teu corpo, né, o teu peito, para ajudar uma pessoa. Aí é legal pra caramba. A gente tá falando do amor mais absurdamente puro, verdadeiro e profundo. Isso é um amor de caminho. Mas aí cada um entende como quer. Rasgar o corpo, talvez eu vou entender fazer uma plástica, ficar esteticamente mais bonito, né? Amar a si mesmo é se cuidar. Não, mas As palavras são processadas e cada um processa do jeito que pode, né? se você quiser interpretar que é o amor por si mesmo, é um caminho também. É todos os dias tem que se amar. Aí haja plástica, porque vai chegar uma hora que o dia aí não vai dar para esticar nada, vai estar, né? Vai estar até faltando, vai dar para fazer umas várias bolsas aí, né? São tantas variáveis, né, Marcão, para se falar de performance, de vida, para se ter uma consistência de ter critérios e saber escolher, inclusive, quem você deve dar ouvido, né? Sim. Aonde é a sua fonte, quais são as pessoas que te impactam, influenciam, reconhecer a sua história, respeitar a sua história, mesmo com as limitações, mesmo com as merdas da vida, mesmo com a influência da família, respeitar, amar a sua história e tomar consciência de querer fazer diferente. Um pouquinho diferente a cada dia. Isso faz toda a diferença na vida de todo mundo, né? É olhar para trás, reconhecer, reescrever, trazer um novo cursor, um novo rumo, um novo prumo. Né? E isso pode ser feito quantas vezes forem necessárias ou desejadas, né? Eu acho que a vida toda, né? A vida toda. Não precisa Eu gosto de falar o seguinte, talvez sirva para eu descobrir o quanto que eu era um babaca, um idiota, e o quanto que eu sou, todo dia eu venho descobrindo um pouquinho menos. Nossa, eu era esse cara, nossa, como é que pode? Aí eu olho, amanhã eu vou olhar e dizer, nossa, eu era esse cara, nossa, como é que pode? Todo dia, eu era esse cara, parece que dá vergonha. Quando eu sinto essa vergonha, é porque já estou mudando a minha forma de ver, porque eu era cego e estou enxergando um pouquinho mais, né? A Isabelinha acabou de colocar aí, ó, que isso aí aduba, né? A nossa vida. É bem isso mesmo, tá adubando. As besteiras, as porcarias que a gente faz só vai adubando o nosso solo e vai transformando a nossa vida, né? Verdade. Marcão, aqui entre aspas, como é que tá a sua agenda? Você atende em São Paulo hoje? Atende online? Tem algum curso previsto esses meses? Vamos lá, atendimentos na Paulista, atendimentos no Tatuapé e online. Então são 3 pontos de atendimento. Hoje, parte do dia, eu fiquei no online, então hoje eu estou só de online. Ontem, aí cada dia vai ser um lugar de São Paulo aqui que eu vou estar atendendo, entre Zona Leste e a região ali da Paulista. Tá? E online também, super tranquilo. Sim, tranquilo. Onde der para colocar as palavras, por onde passar as palavras, podemos fazer terapia, né? Até por carta, fazer terapia. Tudo bem que está fora de moda, dá para fazer terapia até por carta. Né? Legal. E agora, curso, tem um que a gente está montando aí a agenda, que vai ser para metade do ano agora. Nós vamos fazer uma turma agora na metade do ano. E tem novidade logo pela frente aí de cursos online que vão surgir e dá para acompanhar depois. Espero, viu? Espero. Bom, vai ser bom. Davidson, deixa eu te dar um exemplo aí. Você falou para dar mais um exemplo de uso da hipnose.
Teve uma pessoa que é uma mistura de depressão com luto, né? Essa pessoa, na verdade, é uma depressão gerada pelo luto. Essa pessoa já estava vivendo há um tempo com essa situação, bem entristecida. E aí você fala assim, né? Quanto tempo demora para tratar uma pessoa assim? Isso, infelizmente, a gente não tem como precisar dizer, olha, isso acontece em tantas sessões, ou tantos meses, ou tantos anos. Não dá para a gente precisar. Mas esse caso foi em uma única sessão. Ela estava muito, muito mal. Só que a filha, imagina só, a mãe enterrar um filho, isso não é natural. E ela, nesse processo de luto, ela estava se afundando. E ela, todo final de semana, todo domingo, ela comprava flores e levava no túmulo da filha. Todo final de semana. Todo final de semana. Só que aí, nesse processo, os filhos da filha dela, os netos dela, tinham ficado na guarda dela. Ela tinha 3 filhos. E ela tinha mais outros 2 filhos dela. Então, tinham 3 netos morando com ela e mais 2 filhos biológicos dela. E do jeito que ela estava tratando ali, ela estava deixando todas essas coisas de lado. E aí eu fiz uma conversa com ela dentro desse momento, utilizando o termo da flor, a questão de atenção, e tudo isso eu fui ligando, fui costurando essas informações que ela foi me trazendo, para que no final dessa estrutura ela entendesse que existiam outras pessoas que estavam ao seu redor, que precisavam, dependiam dela, e que também gostariam de receber uma flor. Joguei essas informações, fui colocando, fui semeando essas informações no decorrer da conversa com ela, e parece que você está batendo papo, né? Você está só conversando, jogando conversa fora, e você não tem nada de conversa fora sendo jogada. É tudo muito preciso, né? Sendo colocado no momento certo, no momento que abre a janela, você semeia a palavra, abre a janela, você semeia a palavra. No outro final de semana, ela veio para a sessão e falou assim, Marco, estou bem. Posso trazer outra pessoa no meu lugar? Eu falei assim, e aí, o que aconteceu? Ela falou assim, eu resolvi comprar uma flor para cada um dos meus filhos e para cada um dos meus netos. E eles até se assustaram, perguntaram se eu não ia para o cemitério. Eu falei que não, que ela já tinha recebido toda a minha atenção, amor e as minhas flores. E agora era a hora deles receberem meu amor, minha atenção e minhas flores. Foi uma choradeira na família, todo mundo ficou muito feliz, se sentiram extremamente amados, acolhidos, respeitados. Bom, resumindo, a família ficou ótima, o luto naquele momento se encerrou, ela tocou a vida dela, seguiu o caminho dela, foi caminhando, caminhando. Vai falar que não fica saudade? Fica. A ideia de tratar o luto, nunca mais. Não, pelo amor de Deus. A saudade fica sempre. Se você amava essa pessoa, tinha uma história com ela, você vai lembrar, né? E aí, só que aí fica uma saudade aceitável, uma saudade que dá para se viver. Na sua turma... Memória boa, né? Oi? A memória boa, né? Na sua turma, Marcos. tivemos 2 casos de luto, né? Da sua turma. Foi? Então, eu acompanhei de perto as meninas que passaram por isso, eram pessoas muito queridas, tanto os que Teve uma colega que o esposo estava com câncer, né? Sim. Chegou a falecer depois. Sim, e... Teve as abreações, tiveram as abreações que eu espero outras aí, não consigo, não encontrei ainda as abreações. Davidson, cada um tem o aluno que merece, cada um tem o cliente que merece. Mas foi muito bom, né? Gente, assim, só para vocês entenderem o que é abreações, quando a sua mente vai para um fato traumático ou uma situação sem que tenha sido convidado, né? Sem ser deliciado. Aí, de repente, a pessoa vai parar numa outra coisa. Você está pedindo para ela ir para A, ela vai para B. E aí, dentro desse B, existe uma situação muito dolorida. O Davidson pegou 2 assuntos no decorrer do curso, fortes, né, Davidson? Mas eu entendo que esses assuntos vieram para preparar você para essa caminhada com maestria, com seu desenvolvimento e crescimento. Todas essas situações acontecem para gerar crescimento para a gente, né? Marcos, por acaso hoje, em algum local do Instagram, eu recebi uma notícia de um episódio onde uma moça de 23 anos
feminicídio do namorado, ela brigou na praça, ele foi buscar a arma e os amigos conseguiram tirar ela no carro e ele ainda deu 7 tiros no carro e alguns tiros pegou nela. Ele foi preso, ela foi para o hospital e se recuperou e na audiência ela pediu licença e foi lá e desceu um beijo na boca dele. Então, assim, aí ela disse que ele já tinha pago pelo que já tinha feito. Resumindo, é aquela dependência afetiva, amorosa, emocional que nós falávamos no início da nossa live e que agora remeteu a lembrança de hoje, viu? De hoje, uma notícia que eu abri, parece que foi em Minas Gerais, tudo isso, viu? O cara meteu a bala, 7 tiros, pegou nela e mesmo assim, na hora da audiência, ela foi lá e se jogou nos braços, no colo dele e disse que estava tudo certo, que ele já tinha pago o tempo que ele ficou detido até o dia da audiência, viu? Hoje essa notícia, viu? Quero abraçar minha amiga da Lembranceira, eu acho que é sua aluna lá de Fortaleza, nossa colega de turma, viu? Eu esqueci o nome dela agora. Os dois, né? Eu sei que ela é estratégica, viu? Ela marcou a turma com as suas lembranças, uma loja super organizada. Eu não lembro o nome do nome dela nesse momento agora, mas o esposo dela é um gigante da contabilidade. Acho que é o Júnior, Beltão. Não só gigante da contabilidade, gigante também de tamanho, né? É, gigante. Nara, tá aí, Narinha. Diga aí, Narinha. Olha, essas lives é tão legal porque você encontra pessoas que você não encontraria e não estava encontrando, né? E aí eu fico muito feliz em encontrar lá no fundo do baú, amigo, não sei de onde aparece, dá uma energia boa, uma delícia de reencontrar as pessoas, né? Isso é... E quando a gente faz um trabalho personalizado com as pessoas, a gente lembra, né? Então, estou olhando a história dela que me veio na cabeça também. Que bom, nossa! Que bom com a gente. Olha, Marcão, Eu acho legal também, ó, falar sobre educação de filhos e podemos falar sobre amor tóxico, né? Porque essa notícia que você falou é muito forte, né? Ah, Nara, falando com você também, viu? Lembrança para seu esposo, viu, Nara? Hein, Davidson? Podíamos falar de amor tóxico, né? Relacionamentos tóxicos, né? Vamos ver a sua agenda aí. Por mim, eu falo de hipnose todos os dias. É algo que meu coração se alegra, eu fico feliz e, de uma forma ou de outra, nós estamos levando uma possibilidade das pessoas experienciarem, saberem mais profundo, desmistificar algumas coisas, né? E terem ajuda Marcão. Rápido, né? De forma mais rápida. Para que sofrer tanto tempo, né? Pois é. Se discute bastante, gente, sobre o uso da hipnose, é essa questão de, poxa, demorou tantos anos para esse trauma existir e você quer tirar isso em uma sessão, 2 sessões? Gente, na verdade, não é que o trauma foi criado e desenvolvido em 10 anos. Na verdade, ele aconteceu, registrou e ele foi alimentado por muitos anos, mas ele não demorou tanto tempo para ser feito. Aconteceu num momento. Existe uma ideia da teoria do caos, né? Que a gente vai pensar, por exemplo, um engenheiro. Se tiver engenheiro aí, confirma. Se eu estiver falando alguma bobeira, você corrige, por favor. Se você imaginar uma ponte, a ponte ela tem uma movimentação. Ela vai mexer. Ela mexe. Dá até aflição. Algumas vão até mexer muito. Meu Deus do céu, vai quebrar isso aqui. E é de concreto. Você olha aquele pequeno movimento. Isso aqui ela suporta. Dura, fixa, ela quebra. E a outra forma é se algo muito rápido acontecer. Pum, pum, ela quebra. Então, se for algo muito forte e muito impactante, quebra a ponte. Então, isso me leva a entender que é exatamente como funciona a nossa mente. Se a gente é muito rígido, qualquer situação pode trazer malefícios, traumas e problemas, porque essa rigidez te impede de... Excelente, viu? Excelente o que você falou. E agora, se você tiver um impacto muito grande, aconteceu, isso pode gerar, sim, como a perda de alguém, a gente está falando do luto, ou uma situação de um sonho. Ontem eu fiz uma palestra, Davidson, sobre
Setembro, o Setembro Amarelo, a gente fala sobre suicídio, mas é no começo do ano que a maior parte dos suicídios acabam acontecendo. E janeiro, a gente tem o Janeiro Branco, que fala sobre saúde mental. Então, a palestra ontem foi sobre saúde mental e a importância de ter planejamento de vida, para que as pessoas possam construir isso, Davidson, sabe? Ter uma ideia de futuro, criar futuro. E aí, essa questão da movimentação da ponte. Probleminhas que vão acontecendo, situações que não são tão boas, mas que a pessoa permanece firme e forte, continua de pé e lutando e vivendo. Essa é a ideia. Problemas vão acontecer. Não pode ser algo nada muito forte, nem para cima, nem para baixo. E também a rigidez não é saudável para ninguém. Excelente então, metáfora, muito bom. Tá vendo? Muito bom. Nem consigo mesmo, nem com os outros, né? Oi? Nem consigo mesmo e nem com os outros. Tá vendo? Muitas frustrações. Isso é o uso da ericksoniana, né? Verdade, verdade. Marcão, oi. Altamente produtivo, é uma alegria muito grande tê-lo aqui, eu tenho um carinho por você maravilhoso, para mim é um dos grandes profissionais do Brasil, e cada vez mais que eu tenho a possibilidade desse contato, eu fico muito feliz, porque para mim é uma fonte segura, né? É uma maneira de interagir via Nordeste, via Sudeste, estar mais presente do contexto da hipnose, dar boas práticas de hipnose também, da parte que perspectiva de sempre de crescimento, de desenvolvimento, de humildade também. Eu acredito que o bom profissional ele tem essa necessidade de todo dia ser melhor e tem uma hombridade e uma humildade de reconhecer que precisa cada vez mais acompanhar, respeitar o próximo. Acho que isso é tudo, né? Uma coisa que ela é essencial no processo de hipnose, pode faltar tudo, agora só não pode faltar o amor. Quando se ama, tudo se transforma, tudo se faz, então um sorriso com amor, ele é hipnótico, né? É hipnótico. Um olhar com amor, ele é hipnótico, um abraço com amor, ele é hipnótico. E tudo que influencia para o lado, que faz com que a pessoa se perceba como algo de valor, é hipnótico. Hipnose é tudo que leva você para o melhor estado possível, né? Onde você se reconheça, onde você talvez desligue os ouvidos para o mundo externo e ligue o seu ouvido interno e escute a si mesmo. E é essa jornada maravilhosa. E aí, para a gente encerrar essa quarta-feira maravilhosa, ontem foi terça, né? Segunda-feira fiz 13 anos de casado, estou super feliz, mudando muita coisa, viu? Muita coisa no meu papel como pai, como esposo, e a hipnose vem me ajudando muito a ter eliciar essa vontade de querer ser melhor. Então, acho que é uma das coisas bacanas que a hipnose faz, essa semente, é gerar essa vontade de você querer uma pessoa melhor, querer ser uma pessoa melhor. Querer ser um pai melhor, querer ser um profissional melhor, que é a única coisa que você vai fazer para ter um resultado qualquer na sua vida, é querer ser melhor. Querer ser melhor não só para o outro, mas para o conjunto, para o meio, influência. Obrigado aqui, Ademir. Ademir é nosso colega de turma, viu? Ademir é um profissional bem experiente, trabalha muito profundo com a depressão, viu? E essa semente de querer ser melhor, acho que é uma semente que transforma o mundo, viu? Sabe o que eu acho que você falou, que a hipnose colabora com isso? É que ela torna isso palpável, né? A gente consegue crescer rápido e ver essas mudanças, pequenas mudanças todos os dias, mas eu consigo ver que hoje eu sou 365 graus, dei uma volta completa, 1 grauzinho por ano, eu me torno uma pessoa melhor no final do ano. Então, eu já estou aí, hoje é dia 29, né? Eu já estou... Seguinte, Marco, você sempre foi essa pessoa maravilhosa, essa pérola. Só que algumas coisas na vida vai sujando essa pérola e aí você vai perdendo o brilho. Aí você passa uma flanelinha e ela volta a brilhar. Então, já está tudo dentro, já vem tudo de fábrica já. E aí o profissional, ele pega a flanelazinha e tira a poeira e o brilho resplandece. Tudo de dentro, vem de dentro para fora, né? E se não tem esse brilho, ixi, vai acabar aí a metáfora, Marcão. Vamos voltar só para contar a metáfora, viu?
22 segundos. Vamos voltar, vou encerrar e eu vou voltar só para contar essa metáfora. Beleza, beleza. Contamos já. Vamos lá. Valeu, voltamos já. Vamos lá. Plim, plim.